E você acha, por exemplo, que num futuro próximo essa Li-Fi ela pode se tornar mais interessante do que o Wi-Fi? Eu te pergunto isso porque lá em casa, por exemplo, eu moro num prédio mais antigo, né, daqueles de construções robustas, com paredes largas. E um dos problemas que eu tive lá com a internet é exatamente porque eu não consigo o sinal de Wi-Fi, transmitir o sinal de Wi-Fi por todo o apartamento, né? Sei que existe tecnologias de transmissão via rede elétrica, né? Que funciona razoavelmente bem, mas eu tô ouvindo você falando aí e eu fico imaginando se num futuro próximo, ao invés de usar o Wi-Fi, todas as casas não vão usar um Li-Fi. Certamente. Né? Tem várias demonstrações de vários grupos de pesquisa ao longo do mundo todo. Nós conhecemos quase todos de congressos que a gente se encontra e troca ideias. Com alguns a gente faz projetos em comum. A gente troca estudantes, né, de mestrados e doutorados. E nós estamos convictos que sim. Você conseguir utilizar o Li-Fi para acessar a informação ou para acessar a internet, certamente. Dependendo do cenário, dependendo da aplicação. Seria, vamos dizer assim, vamos viajar um pouco aqui. Esse Li-Fi, pensando ele no uso que a gente usa hoje, o Wi-Fi, tá? Supondo-se que são tecnologias que um seria uma evolução da outra e que são tecnologias economicamente viáveis e acessíveis a qualquer um. O Li-Fi, ele permitiria, por exemplo, a internet mais rápida, ele com a banda de dados maior, com menor grau de interferência, de latência, de interrupção. O que você me diz disso? Alguns grupos de pesquisa estão investindo nisso, nomeadamente o pessoal da Alemanha, do Fraunhofer, Instituto Fraunhofer, com quem a gente tem acordo de cooperação e a gente já desenvolveu projeto em comum. Tá? O pessoal da Universidade de Edimburgo, na Escócia, com aquele Harald Haas, que é tido como o pai do Li-Fi, né? Reduzir latência é possível, aumentar as taxas também é possível, mas os custos, neste momento, para mim, são muito elevados. Toda tecnologia ela tem a sua evolução. Exato. Embora do grupo de pesquisa do Harald Haas saiu uma spin-off que conseguiu incorporar num celular convencional, num smartphone convencional, um elemento fotossensor que faz a decodificação da informação que se propagou pelo ar, via luz, até o celular, com taxas elevadas. A gente está falando de taxas na ordem dos gigabits por segundo. Né? Então a gente está falando de 1 bilhão de bits a cada segundo. Eu estou pensando que uma restrição que a gente teria é o seguinte: a luz tem que estar ligada, né? No Wi-Fi você pode transmitir até no escuro. Já no Li-Fi você precisa estar com a luz ligada. Sim. Essa é uma desvantagem que os críticos colocam, mas a resposta natural tudo bem, mas por outro lado, eu estou trazendo segurança à comunicação, né? Se eu não quiser que a luz chegue nesse celular, eu coloco a mão em cima e pronto, você não vai ter mais acesso a essa informação, né? Eu estou pensando aqui também que isso é possível por causa das lâmpadas de LED, onde a alimentação é corrente contínua, né? Então você tem a lâmpada ali, mesmo que ela aparenta estar o tempo todo transmitindo luz, mas na verdade ela está ali em altíssima frequência, em oscilação. Mas não somente. A luz visível é uma aposta nossa porque você está agregando valor à luz ambiente. Mas para a comunicação a altas taxas, essas taxas muito maiores do que o Wi-Fi, não é luz visível, mas sim infravermelho. Entendeu? É infrared. Então, e outra coisa, o que existe na verdade é uma composição. Em um sentido você pode mandar dado via luz visível, no outro sentido por infrared. Não, e você tem outras faixas, outras bandas também de luz, faixas, né? Você tem ultravioleta, você tem... Sim, mas o que se mais utiliza no Li-Fi, né? Tanto que agora a gente está chamando visible light. Mas, desculpa, light communication. Mas o infravermelho ele não seria uma comunicação muito ponto a ponto? Como por exemplo, um controle remoto, né? Eu tenho aqui o controle na minha mão, eu tenho a televisão ali, eu aponto para a televisão,
ela tem um receptor, ela recebe um ponto a ponto. E já no caso de comunicação em massa de dados, para ser um Li-Fi, vamos dizer assim, você precisaria ter uma cobertura, vamos dizer assim, mais abrangente, né? Sim, você teria que ter mais elementos transmissores e mais elementos receptores, né? Para não ser ponto a ponto. Para falar de uma comunicação multiponto, né? Mas aí você tem toda eu diria que uma eletrônica que prepara para fazer essa comunicação ponto a ponto no controle de uma TV, por exemplo, né? Mas quando você usa, por exemplo, infravermelho para comunicar do celular até o LED que está no teto do ambiente, né? Ele vai transmitir para esse receptor, mas se você deslocar daqui para lá, ele vai transmitir para o outro receptor. Então, desse ponto de vista, eu posso dizer que eu tenho comunicação multiponto, né? Ponto multiponto ou multiponto multiponto, né? E eu estou pensando aqui o seguinte... São coisas diferentes, né? Correlacionadas, mas assim, em termos de arquitetura diferentes. Estou pensando o seguinte, para a gente aproveitar assim, a estrutura existente, a gente tem muitos postes aí na rua com lâmpadas de LED. Apesar de que as lâmpadas também só ficam ligadas à noite, mas vamos assumir que elas estão ligadas à noite. Então você conseguiria fazer uma transmissão de informação numa rede elétrica pública, por exemplo. Aí você colocaria todas essas lâmpadas de LED transmitindo informação. Aí você poderia ter, por exemplo, veículos que estão recebendo aquela transmissão. Veículos autônomos, né? Isso. Ou semi-autônomos. Teria alguma aplicação nesse sentido, usando lâmpadas em espaços públicos? Ou a aplicação seria mais restrita mesmo para aquele ambiente que está sempre iluminado, de uma fábrica, por exemplo, na área interna de uma fábrica? Eu não diria que não necessariamente sempre iluminado, mas você está falando de uma aplicação que é esperada, um tipo de aplicação que é esperado, por exemplo, no 6G. Né? Então a gente está falando aí de carros autônomos, né? Trafegando com alta confiabilidade e interagindo com o ambiente, que eles chamam de V2X, V2X, né? Vehicle to, esse X pode ser qualquer coisa que esteja ao redor. Né? Então, para 6G, isso já é vislumbrado, eu diria. Né? Portanto, se você for ver a literatura, você vai ver muitos trabalhos demonstrando pesquisas científicas sendo feitas nesse sentido. Isso vai ser perfeitamente possível. Né? Já tem demonstrações práticas, por exemplo, com esse grupo da Alemanha com quem a gente trabalha, faz projetos em conjunto, eles já testaram uma tecnologia que eles chamam de platooning, ou seja, você tem um conjunto de caminhões trafegando numa rodovia a uma velocidade constante e a comunicação entre eles sendo feita pelos refletores, né, pelos faróis. Né? Então, eu consigo vislumbrar isso como mais ou menos como um trem rodoviário, né? Mas de qualquer jeito, aquele primeiro caminhão lá da frente ele tem que ter alguém no volante, ou seja numa direção semi-assistida, ou tem que ter alguma coisa além ali para ser autônomo. Talvez não. Pode. Nesse futuro a gente não sabe, né? A gente não sabe se isso vai ser completamente... Aliás, eu espero que seja assim, que isso vai ser completamente autônomo, né? Eu acredito que os japoneses, né, eu tenho que averiguar isso, mas os japoneses já chegaram a fazer essa demonstração desse primeiro veículo ser autônomo também. É claro que tem que ter alguém ali por questão de segurança, né?